Olá, boa tarde. A gente começa agora a última edição do nosso programa Fato do Dia, antes do primeiro turno das eleições, que acontece agora no domingo. A gente está aqui acompanhando diariamente todas as notícias da eleição aqui no Paraná. Hoje vamos comentar sobre alguns assuntos que são os assuntos mais quentes aí dessa sexta-feira que precede o domingo de eleição. Quais as estratégias que os candidatos têm aí nessas 48 horas que ainda faltam. Algumas indecisões do TRE que podem gerar aí algumas dificuldades na hora de interpretar qual vai ser a apuração dos votos e também o uso de servidores comissionados do Estado para fazer campanha. Quem está aqui para falar com a gente hoje é o Euclides Garcia, repórter aqui da Editoria de Política Paraná. Boa tarde, Euclides, tudo bem? Boa tarde, João. Carlos Coelho, que é nosso editor de política local também. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, João. Bom, a gente está chegando nessas 48 horas e acho que ainda tem algumas novidades, né, Euclides? Os candidatos vêm apresentando ainda, tirando as últimas armas que tem no bolso aí, as últimas estratégias. A gente viu, por exemplo, agora há pouco, novos vídeos de apoio ao Bolsonaro, candidatos que não eram bolsonaristas declarando apoio ao Bolsonaro. Quer dizer, o que a gente tem de mais fresco, o que dá para ver que os candidatos estão apostando para essas 48 horas finais da eleição? João, dá para perceber que o Bolsonaro passou a ser o cabo eleitoral, parece que na análise de quem está conseguindo vídeos em que ele declara apoio a certo candidato, está jogando todas as fichas aí nesse final, justamente com o Bolsonaro. Ontem à noite, por exemplo, houve um evento muito grande no Madalosso, do Ratinho Júnior, com a presença do Francisquini, que é um dos principais coordenadores da campanha do Jair Bolsonaro em nível federal, ou seja, a situação lá do OGE, que é o candidato do PSL, mas não tem o apoio do Jair Bolsonaro, ele apoia o Ratinho aqui no Paraná. E essa entrada, digamos assim, mais incisiva do Bolsonaro nessa reta final a favor do Ratinho mostra que ele está tentando com todas as armas encerrar a eleição contra a Cida já no primeiro turno no domingo. E ao mesmo tempo, uma outra situação curiosa é do Alex Canziani, que é além do Beto, é o outro segundo candidato ao Senado na chapa da Cida Borghetti. É curioso, no próprio programa eleitoral dele, ele põe a foto de adversários. Ele põe a foto do Requião, a foto do Flávio Vargas, a foto do Oriovisto como o primeiro voto. E pede, não tem problema você votar nesses como primeiro voto, mas vote em mim para o segundo voto, que é uma situação até natural. Natural você usar, vote nesse em primeiro, mas vote em mim em segundo. Mas ele chega a usar a foto do cara, né? É interessante isso. E agora começou a circular um vídeo em que o Bolsonaro, na casa dele lá no Rio de Janeiro, grava um apoio, chega a citar o número do Canziani e fala, votem nesse senador, que ele sempre foi um deputado que nos apoiou na Câmara, na educação, enfim. Isso mostra as armas que os candidatos estão usando justamente com o apoio do Bolsonaro. E do outro lado tem a Cida, né, que já é notória aí, já é sabido a decisão que ela tomou ontem de promover uma interdição nas concessionárias de pedágio, as 6 concessionárias que compõem o anel de integração, que parece mais uma medida midiática, né, porque se a gente for... O pedágio não vai ser abaixado, o preço vai ser cobrado mesmo, a única diferença é que policiais militares da reserva, coronéis da reserva, estarão dentro das concessionárias, da administração das concessionárias, tentando encontrar alguma regularidade que a gente sabe que não vai acontecer, né? Até porque os atos praticados regularmente pelas concessionárias não eram dentro das concessionárias, eram fora. Ou seja, parece muito mais uma medida desesperada aí, às portas do primeiro turno, para tentar forçar um segundo contra o Ratinho, né? Agora, Carlos, o que eu acho curioso é que o Canziani ele não tinha um discurso tão alinhado, assim, você via acompanhando a campanha do Canziani, não era uma campanha com bandeiras muito similares às bandeiras do Jair Bolsonaro, né? Então ontem ele declarou apoio ao Bolsonaro, hoje, ainda no fim do dia de ontem, o Bolsonaro gravou esse vídeo para o Canziani. Esse adesismo assim parece muito mais algo de ocasião, algo para aproveitar o bom momento que ele tem tido nas últimas pesquisas do Bolsonaro, né? Tentar trazer para a campanha do Canziani essa vantagem do Bolsonaro do que algum alinhamento ideológico ou programático, né? Exato. É aquela velha história de surfar um pouco nessa onda, né? Bolsonaro vai bem e, naturalmente, o Canziani, com essa estratégia que o Euclides pontuou, muito bem, a estratégia de querer o segundo voto do eleitor, querer ter essa segunda vaga ao Senado, colou a sua imagem ao Bolsonaro, está tentando se destacar dos seus concorrentes dessa forma, né? É uma estratégia até natural nesse momento, já que ele percebe aí que precisa ser um pouco mais incisivo nesse momento, então naturalmente ele foi para esse lado. E é interessante isso que você falou, João, do questão programática entre os dois, que o Alex Canziani sempre foi um deputado ligado à educação, ele próprio usava esse mote para se eleger, o deputado da educação. E o Bolsonaro tem posturas bastante críticas à universidade pública, por exemplo, que forma estudantes ideologizados, enfim,
é de fato conflitante, né? Apesar de ser um pedido de voto aberto, né, os dois aparentemente não pensam da mesma forma. É até curioso isso, né? Mas eu acho que é isso que a gente está falando da questão de que agora cada um vai usar a arma que tem à disposição, né? Eu queria retomar aqui isso que você falou, estava comentando dos pedágios, quer dizer, eu acho que apesar de ser uma ação de governo, cara, a gente pode olhar para isso como sendo uma ação de fim eleitoral, né? Uma ação de governo, porque a candidata Cida Borghetti é governadora do estado, mas é uma ação com claros objetivos eleitorais, né? Exatamente, e ainda mais nessa semana, nesse momento muito pré-eleição, ela convocou uma coletiva de imprensa, inclusive foi foi quase um boom, né? Ela quis trazer essa pauta aí com bastante impacto, só que ao mesmo tempo não ficou muito claro como vai ser essa intervenção. A gente sabe que vai ter os coronéis ali, mas a gente não sabe o que eles vão fazer exatamente. Vão ficar na concessionária procurando documento, tentando encontrar alguma irregularidade? Me parece algo que é muito mais para se mostrar do que para ter um resultado efetivo, né? E de fato a Cida, era natural que o tema pedágio fosse um dos temas centrais dessa eleição, porque a gente sabe que o governador que for eleito a partir de 1º de janeiro, a responsabilidade sobre o futuro do pedágio no Paraná vai caber a ele, né? Seja na negociação com a União, seja a delegação aqui para o Paraná, enfim, ele vai ter que tomar uma decisão em relação a isso. E a Cida, como governadora, a partir do dia 6 de abril, ela já trouxe isso, tomou aquela medida de notificar as concessionárias que o contrato não vai ser renovado, uma coisa bastante marqueteira, digamos assim, também, porque ela pode não ser a próxima governadora, ou seja, é um anúncio mais para inglês ver, e agora, novamente, como o Coelho falou, o que esses coronéis vão fazer lá dentro das concessionárias que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal já não tenham encontrado, né? Por isso parece mais uma medida desesperada e pode sair pela culatra, né? Como a mãe da gente dizia, né? Marmelada na hora da morte mata, né? E não sei se isso vai fazer efeito agora, 3 dias da eleição, temos que aguardar. Falando um pouco agora do Ratinho, ele acho que veio a campanha toda, lá no começo, ainda no fim do momento das convenções, apareceu aí esse apoio do Jair Bolsonaro a ele, mas ele nunca assumiu isso claramente como uma bandeira, como sendo o candidato do Jair Bolsonaro. Tinha boas relações e tinha inclusive uma aliança formal com o Podemos, que é o partido do Álvaro Dias, então ele veio trazendo esses dois apoios de presidenciáveis meio que em banho-maria. A candidatura do Álvaro Dias não decolou, acho que não aconteceu nem aquele movimento paranista que muitos imaginavam que lá no começo da eleição que podia acontecer. Última pesquisa Ibope para presidente com um recorte aqui no Paraná, eles apareciam empatados, o Jair Bolsonaro e o Álvaro Dias. Então, quer dizer, eu acho que ele percebeu que a campanha do Bolsonaro foi ganhando um corpo muito maior, incomparavelmente maior, que a campanha do Álvaro Dias. E aí agora parece que está ficando mais bolsonarista nessa reta final, né? Ontem você comentou que teve um evento, tem um vídeo também já de apoio, essa é a leitura que você faz? E é interessante que se a gente pegar o primeiro debate para governo do estado na Band, lá no começo, há 40, 45 dias, naquele dia, perguntado pelos repórteres que lá estavam, ele anunciou voto no Álvaro Dias. Ele disse que ia votar no Álvaro Dias, que era importante os paranaenses se unirem em torno do Álvaro. E aí, como você falou, foi vendo que o barco do Álvaro não teve aquela navegação que todo mundo esperava, ele começou a afundar. E daí ele não citou mais o nome do Álvaro, ao contrário, começou a se aproximar do grupo do Jair Bolsonaro e agora fica evidentemente claro, né? Está participando de atos com o Francisquini, que é o principal nome do Bolsonaro aqui no Paraná, vídeos do Bolsonaro pedindo apoio a ele, áudios, enfim, ou seja, ele está jogando todas as fichas em pegar o líder das pesquisas no estado, que é o Bolsonaro para presidente da República, e crescer nessa onda e conseguir os famosos 50% mais um de votos para liquidar já no primeiro turno, né? Porque a grande discussão agora é essa, né? Apesar de ele estar liderando com folga, a grande discussão da eleição no Paraná é: tem segundo turno ou não tem? Então a gente tem uma liderança com folga do Ratinho, mas para saber se tem segundo turno ou não, pode ser uma decisão apertada, né? Pode ser uma decisão apertada e pode ser uma decisão que a gente nem vai conhecer de fato, né? A gente está acompanhando a situação aí do OGBuc. O OGBuc, só para relembrar, ele teve a candidatura indeferida pelo TRE. Ele não é apoiado pelo partido dele, o partido dele é o PSL, que é o partido do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, como o Euclides bem pontuou, o Bolsonaro apoia aqui no Paraná o Ratinho Júnior. Então ele fica nessa situação e o que acontece é que o OGBuc, o nome dele está na urna, está a foto dele na urna, mas a gente não vai saber de fato a votação dele, né? Então é uma situação que pode
tornar esse resultado para os paranaenses uma espécie de suspense. A gente pode não conhecer o nosso governador no domingo, né? Acho que o Euclides fez matéria sobre isso recentemente. Pudesse esmiuçar um pouco essa situação? Para o pessoal entender, para um candidato ser eleito no primeiro turno, ele precisa conquistar 50% mais um voto para ter essa quantidade de votos válidos ser eleito no primeiro turno. Nessa conta são desconsiderados os votos brancos e nulos. No entanto, a candidatura do G está pendurada no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ou seja, a votação que ele receber vai ser computada, mas vai sair numa tabela separada na divulgação do TRE. Ou seja, no cômputo dos votos, esses votos dele vão ser considerados inválidos neste primeiro momento. Então vamos supor lá, fazendo uma conta aqui, hipotética, sem nenhuma base real. Supondo que o Ratinho tenha lá 47% dos votos válidos na conta com o Ogier. Ou seja, o Ogier tira esse primeiro turno do Ratinho. Ou seja, o Ogier faz lá 4% dos votos válidos, mas numa conta separada e o Ratinho tem 47%. Ou seja, a partir do momento que você tira o Ogier, o Ratinho aí pode atingir os 50% mais um. E esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília não vai acontecer se a candidatura do Ogier fica ou não mantida até domingo. Ou seja, o Ogier vai estar na urna, só que os votos dele vão ser considerados separados. E num segundo momento pode acontecer de o Ratinho estar eleito sem o Ogier, mas com o Ogier não está eleito e passa a ser necessário um segundo turno. Ou seja, a eleição para governador, evidentemente, depende se o número de votos do Ogier vai ou não fazer diferença nessa conta, mas caso faça, vamos ter que esperar o desdobramento em Brasília. E não é a única situação de indecisão que a gente tem ainda, né? A expectativa é que hoje se decida, mas o TRE também não definiu sobre a candidatura do Beto Richa, é isso? O Beto, ele é o único dos 14 candidatos ao Senado que não teve o registro de candidatura julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral ainda. Houve 3 pedidos de impugnação contra a candidatura dele e o Ministério Público Eleitoral se posicionou a favor desses pedidos de impugnação. Ou seja, ele opinou para que os juízes e desembargadores que compõem o Tribunal Regional Eleitoral, na hora de analisar o registro do Beto, considerem esse pedido como viável e não aceitem o registro de candidatura dele. Esse julgamento deve acontecer agora, nesta sexta-feira, nas próximas horas. Se a candidatura dele, o registro estiver ok, ele vai para a urna normalmente e os votos dele serão computados, ele ficando com as 2 cadeiras em primeiro lugar ou não, os votos dele serão considerados na conta. Agora, se hoje houver uma negativa do registro de candidatura dele, vai ter que ser feito um recurso a Brasília no Tribunal Superior Eleitoral também, assim como no caso do OG. No entanto, o nome do Beto, a urna já está lacrada, o nome dele está lá, a foto dele está lá, e pode acontecer a mesma situação. Os votos dele vão numa conta separada, mas vamos supor que ele fique em primeiro ou segundo lugar com a candidatura indeferida pelo tribunal local. Vai acontecer a mesma coisa. O tribunal em Brasília vai ter que dizer se a candidatura dele é válida ou não, e ele pode pegar a cadeira na urna, mas ficar sem ela no fim das contas, com o terceiro colocado herdando isso a partir do momento que você considerar os votos dele inválidos, né? A situação também é bastante delicada aí, envolvendo o nome do Beto Richa. Estou aqui, acabou de chegar uma mensagem aqui para mim do nosso colega Erickson Denk, repórter aqui da editoria também, informando que a última movimentação nesse processo do Beto no TRE foi às 10h51 na manhã de hoje, que está lá conclusos para a decisão, ou seja, tudo que tinha que ser discutido já foi discutido, a decisão agora na mão do magistrado que vai tomar, do juiz eleitoral que vai tomar essa decisão. Então, como o Euclides disse, a expectativa é que ela saia ainda hoje e aí, pelo menos uma dessas grandes dúvidas das eleições locais a gente vai conseguir dirimir, chegar na urna com mais certeza de quem vai estar lá, pelo menos na urna. Isso se a Justiça Eleitoral deferir o registro. Exato, Sim, deferir o registro, aí a mesma situação do G, um pouco menos complicada, porque a situação do G envolve um segundo turno, né, que tem que voltar à urna no dia 28 de outubro. A do Beto, como é uma eleição majoritária para o Senado em turno único, se ele pegar uma das 2 cadeiras, né, é dele ou não, enfim, é uma decisão que é mais simples de tomar pela conta. Ficou em primeiro e segundo, a vaga dele, não ficou, a vaga não é dele, enfim. O OG depende aí de um segundo turno, uma conta mais complicada, mas de todo modo, podemos ficar sem saber quem são os 2 senadores eleitos no domingo, né? Só relembrando um pouquinho esse caso do Beto, para a gente trazer de volta ali os pedidos de impugnação da candidatura deles, foram 3. Um do PSOL, um do MDB e um da própria coligação, né, que resolveu descolar um pouco a imagem dele, claro, por conta do envolvimento em todas as investigações que nós tivemos no transcorrer dessa campanha, que foi algo que pautou muito essa campanha. Foi uma campanha curta,
uma campanha eleitoral um pouco mais curta, mas muito intensa nesse sentido, né? A gente teve várias investigações e a gente teve uma atuação aí de GAECO, de Polícia Federal, que influenciou muito e continua a influenciar tanto na eleição para o Senado quanto para o governo. Logo depois do dia 11 de setembro, ali quando o Beto Richa foi preso, logo que ele foi solto, a coligação capitaneada pela Cida Borghetti fizeram uma reunião, tá lá, aí essa reunião tem uma ata, na ata eles tecem uma série de críticas ao Beto Richa, dizem que não sabiam de tudo isso, dizem que ele não estava de fato dentro da campanha, que ele estava liberando seus aliados para apoiarem outros candidatos, quer dizer, fazem uma série de críticas ali e ao final dessa ata da reunião, então decidem entre os líderes dos partidos que integram a coligação em torno da campanha da Cida Borghetti, que é a mesma do Beto Richa, pedem então que ele fosse expulso da coligação. Então essa série de pedidos que vai ser julgado hoje, um pedido que formalmente ele não existe muito bem, assim, do ponto de vista jurídico, esse pedido não poderia nem ser feito, essa de expulsão da coligação, é algo que deveria partir do próprio candidato, um eventual desligamento. Segundo os especialistas, há algumas situações previstas para o candidato ser excluído. Se ele próprio renuncia, ou se ele morre, ou se ele é expulso do partido e fica sem legenda, ou seja, são situações muito específicas e a maior parte delas depende única e exclusivamente do próprio candidato, né? A partir do momento em que a coligação foi homologada em convenção, a Justiça deferiu o registro, não há caminhos para que se impeça um candidato de disputar, que é o que a Cida está tentando fazer. Mas, surpreendentemente, o Ministério Público Eleitoral parece concordar com essa tese, né? Enfim, vamos ter que aguardar a Justiça dizer qual a palavra final. O parecer foi favorável, né, do Ministério Público. Isso então agora só falta mesmo já, ainda hoje, a expectativa é que a gente já saiba dessa decisão. Outro ponto que eu acho que tem chamado a atenção aí nessas últimas horas de campanha, uma matéria que a gente fez aqui, eu fiz junto com o Erickson Den, que na verdade fez quase toda a apuração, do uso de comissionados do governo do estado para fazerem campanha para a governadora Cida Borghetti. Essa é uma imagem que eu acho que é bem reveladora, pedi para o Rodrigo se ele conseguir voltar ali onde tem a imagem, não sei se é possível. Esse é o Palácio das Araucárias, que é ali ao lado do Palácio Iguaçu, funcionou muito tempo como sede do Palácio do Governo, enquanto estava em obra, em reforma, o Palácio Iguaçu, e ainda guarda ali, ainda é sede de muitas secretarias, enfim. E aí estão saindo ali na hora do almoço, pessoas saindo de dentro do palácio com material de campanha. Esse é um dos registros fotográficos, em vídeo, em áudio, enfim, que embasam uma ação que a campanha do Ratinho Júnior entrou contra a governadora Cida Borghetti, justamente pelo uso dos comissionados para fazer campanha. A gente conversou bastante com o governo e também com a prefeitura, porque um dos materiais também que vão nessa ação da campanha do Ratinho são gravações de uma reunião que aconteceu num hotel aqui de Curitiba, uma reunião de campanha que teve a presença de algumas lideranças ligadas à campanha da Cida, entre elas o Ricardo Barros, o chefe da Casa Civil aqui do Paraná, e também tinha mais o Abelardo Lupion. Então estavam os três na reunião, conclamando ali a militância. Tinha muito servidor comissionado e muito secretário na reunião, eles dizendo mais ou menos como deveria funcionar, como seria essa articulação, que precisariam desse apoio dos servidores comissionados para conseguirem fazer a campanha da Cida chegar mais longe, ter mais chance, enfim, tentando animar toda a militância toda, mas acontece que essa militância é uma militância paga pelo Estado em horário de expediente, né? Então o que o governo diz é o seguinte: olha, eles podem participar se quiserem, podem não participar, e se participarem, participam fora do horário de expediente. Na reunião, nessa gravação a que a gente teve acesso, o Ricardo Barros fala que também já teria acertado com o prefeito Rafael Greca a participação de comissionados da prefeitura na campanha. O que a prefeitura diz é a mesma coisa. A prefeitura diz, olha, a gente não pode impedir ninguém de fazer campanha, mas a gente também não pressiona ninguém. Quem quiser fazer campanha, que faça, e que faça no horário fora do expediente. Então a gente tem conversado com muitos servidores, isso em off, conversando sem que eles se identifiquem, e eles sustentam, ali na matéria tem alguns também servidores falando, sem revelar o nome, sustentam que de fato há uma escala, que eles têm que participar, pegar bandeira, ir até lá no final de semana. Por enquanto a gente não tem relatos disso sendo feito no horário do expediente, mas em horário de almoço e no fim do expediente e no fim de semana, tem bastante gente fazendo isso. Ali o relato que tem na matéria é bem farto nesse sentido, o que não chega a ser nenhuma grande novidade no modo como as campanhas se organizam, né? É que é uma linha muito tênue. Por exemplo, a gente levantou a agenda da Cida Borghetti, ela que é governadora em exercício, não se afastou do cargo para fazer campanha, e ela tem feito vários eventos durante o horário do expediente. Se a gente pegar aí um trabalhador normal, 8, meio-dia e 14 às 18 horas, por exemplo.
Só que não há vedação da legislação eleitoral para que ela faça isso. Por quê? Porque ela é governadora 24 horas por dia. Ela é um cargo político, ou seja, ela pode fazer campanha a hora que ela bem entender, porque ela também não está no palácio só até as 18 horas, por exemplo. Ou seja, e essa situação dos comissionados é mais ou menos parecida, né? Enquanto não houver alguma coisa, que fala, um áudio ou uma prova de que, ó, se você não for, você vai ser demitido. Essa é uma situação, mas não é o caso, né? A gente sabe que há uma cobrança, etc., mas como o governo e a prefeitura justificaram, ó, a gente solicita, se vai quem quer, etc. A gente sabe que muitas vezes não acontece assim, mas é complicado, porque eles fazem campanha fora do horário do expediente, enfim, fica a situação de que eles estão fazendo justamente porque estão num governo, querem manter o posto, é natural. E daí é difícil você passar disso de uma coisa talvez imoral, mas para ilegal. É uma linha difícil de transpor aí. Tá lá a discussão, o Ratinho entrou com a ação, quer dizer, eu acho que até do ponto de vista do adversário faz todo sentido você questionar isso, mas eu acho que no fundo é isso que você falou, as pessoas têm interesse em manter seus cargos, têm interesse em que aquele grupo continue no poder, e para isso ele tem que fazer campanha, tem que ir para a rua, não dá para ficar sem campanha, também fica difícil de conseguir voto. Né? Exatamente, é o que embasa a defesa da Cida, né? Em nota ela respondeu para a gente, ela fez o outro lado dessa reportagem, ela disse que é uma decisão individual. Obviamente, isso pode acontecer em alguns casos, é difícil você julgar, e o Euclides pontuou também de uma forma bem acertada que você tem uma linha muito tênue para saber o limite ali da coação e da liberdade individual. Mas a defesa dela é que os comissionados estão fazendo isso porque querem trabalhar na campanha. Bom, com isso a gente chega ao fim da nossa última edição do programa Fato do Dia, antes do primeiro turno das eleições, a última edição ordinária, digamos assim, porque a partir de agora a gente começa uma série de lives extraordinárias. Esse fim de semana todo, a Gazeta do Povo vai estar todos os repórteres, colunistas, todos os jornalistas da casa, fotógrafo, enfim, toda a equipe aqui do jornal mobilizada na cobertura eleitoral. Amanhã a gente tem um dia muito importante com muitas pesquisas no governo, pesquisa para o governo do estado, pesquisa para a presidência, são as últimas pesquisas ali antes daquela boca de urna. No domingo, aqui a partir o dia todo já a gente vai estar ao vivo, já a partir da tarde, depois no fim da tarde, à noite, comentando o clima ainda antes da apuração, durante a apuração, depois da apuração. Então quem quiser ficar ligado, a gente vai estar aqui, toda a equipe, Carlos Coelho, Euclides, Rogério Galindo, eu, enfim, todo mundo que faz a cobertura política diária da Gazeta do Povo. Queria agradecer a audiência de vocês durante toda essa eleição aqui no programa Fato do Dia e convidá-los agora para o grande final, né? Esse sábado e domingo, acompanhando aqui na apuração na Gazeta do Povo. Certamente toda a equipe vai estar empenhada em entregar a informação com a maior qualidade e na maior rapidez possível. Contamos com a audiência de todos vocês até nesse fim de semana e até domingo.